Olá, querido intercessor. Que bom estar aqui conversando com você, ainda na nossa série Momentos Amai, em especial o Guia de Estudos, no volume 1, onde nós temos trabalhado com você sobre a oração intercessória, as bases da oração intercessória. E hoje nós vamos estar repassando com você alguns conceitos importantes. Nesses 3 próximos encontros, nós estaremos conversando sobre os assuntos que já conversamos aqui, que já estivemos expondo e orando com vocês, vários temas tão importantes, e nós vamos assim, como posso dizer, fazer um sobrevoo, né, em toda essa série, para estarmos então fechando, né, esse momento tão especial que foi o estudo deste guia que Deus nos deu, para prepararmos intercessores. Hoje nós vamos então falar sobre os 14 primeiros encontros, o que nós aprendemos na nossa série aqui no Momento Amai. Nós aprendemos sobre a oração intercessória, que é uma oportunidade. A oração intercessória é uma oportunidade de cooperarmos com Deus na realização de seus propósitos na terra. Nós vimos que nós buscamos a vontade de Deus na vida daqueles que são alvos das nossas orações. Conversamos com você como é importante entender a base da oração intercessória, que é o outro, que é o amor ao próximo, que é nos voltarmos em oração pela vida do outro. Nós vimos que a oração intercessória, ela tem na sua palavra, uma das suas palavras originais, né, no grego, ela é a palavra paga, e essa palavra ela trabalha duas vertentes muito importantes da oração intercessória: o encontro e o confronto. O encontro é no sentido de nesse encontro com Deus, nas suas promessas em Cristo, aonde nós chegamos na presença de Deus para colocar a vida de outros. E o confronto, quando nós temos então aquele embate com as trevas, porque nós estamos conquistando territórios, porque nós estamos resgatando vidas por meio da oração intercessória. Então é tanto o encontro com Deus como o confronto com as trevas. Porque o inimigo não quer ceder terreno, mas nós como intercessores vamos pleitear, nós vamos combater as forças das trevas e nós vamos avançar no nome de Jesus. Nós vimos que a oração intercessória, como disse um autor, é pedir que Deus faça o que deseja fazer, é atar o que Deus deseja atar e desatar o que Deus deseja desatar. Aqui nós aprendemos como é importante nos colocarmos diante de Deus e entendemos o nosso papel de colaboradores, de cooperadores de Deus quando nós oramos. Por meio da oração intercessória, nós colaboramos com Deus para que seus propósitos se realizem na terra. Nós também aprendemos que Jesus Cristo é o maior intercessor. Jesus é o nosso modelo e a palavra de Deus, em Hebreus capítulo 7, versículo 25, nos diz assim: portanto, Ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois ele vive sempre para interceder por eles. Então aqui nesse texto da palavra de Deus, nós acabamos de ler que Jesus é um intercessor. E a grande obra de intercessão de Jesus foi sua mediação na cruz do Calvário, porque ali ele esteve entre nós e Deus, ele colocou-se como nosso intercessor, como nosso mediador. Que obra maravilhosa a obra de Jesus por mim e por você. Essa obra intercessória de Cristo. Então Jesus é o nosso referencial, Ele é o nosso modelo. E Ele enviou o Espírito Santo para que o Espírito Santo, então, fosse também essa figura tão especial, o nosso intercessor, aquele que está, como diz a palavra lá em Romanos, né, intercedendo por nós, com gemidos inexprimíveis. Aquele que dentro de nós nos levanta para sermos também intercessores e para agradarmos o Pai através da oração intercessória, nos colocando nessa posição de colaboradores com Deus,
daqueles que guerreiam para que a vontade do Senhor seja cumprida aqui na terra como ela é feita lá no céu. Então, nós aprendemos isso na oração intercessória. Vimos que a oração intercessória é um instrumento abençoador de vidas que Deus escolheu operar na terra através da intercessão do seu povo. Que Deus usa os seus filhos para orar e coloca no coração dos seus filhos, por meio do Espírito Santo que está em nós, Ele coloca esse desejo de oração para que nós sejamos esses canais abençoadores aqui na terra pela oração intercessória. Nós vimos que na oração intercessória, como há uma batalha, como há esse confronto, há também então rompimentos espirituais, de domínios malignos, que a luz de propósitos de Deus vem para cumprimento na terra, em povos, nações, famílias, cidades, quando nós nos colocamos na posição de intercessores. Nós vimos que Deus nos usa nessa posição e que nós também conquistamos, avançamos, rompemos espiritualmente pela oração intercessória. Quantas verdades preciosas, quantas lições importantes. Nós também tivemos algumas bases da oração intercessória. Eu quero passar agora com você rapidinho, bases importantes que nós aprendemos. Você, como intercessor, deve sempre interceder buscando a glória de Deus. Sempre que Jesus Cristo seja glorificado. Salmo 115:1, o salmista diz: não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória. Sim, ao teu nome da glória. Então, quando nós oramos, a glória é para Deus. Buscamos a glória de Deus nessas respostas, nessas ações no mundo espiritual, que a glória de Deus se revele. Nós também, quando estamos em oração intercessória, nós precisamos lembrar do relacionamento de Deus conosco, que o Senhor nos chama como seus filhos para estar na sua presença, para estar diante dEle. Que privilégio maravilhoso! Esse relacionamento que nós temos com Deus, isso também é uma base importante que você deve sempre lembrar do relacionamento de Deus com você. Você deve lembrar o que a Bíblia diz sobre você, você deve firmar-se na palavra de Deus. Nós aprendemos também quanto à oração intercessória, e uma das bases da oração intercessória é que você deve estar voltado para quem Deus é. Você não pode estar firmado em você, mas firmado na pessoa de Deus para lutar, para guerrear espiritualmente, para avançar, para chegar-se diante do trono de Deus, lembrando da pessoa de Deus, lembrando dos atributos de Deus. E quando nós estudamos sobre isso, nós vimos orações da Bíblia e estudamos em especial Neemias, lá no livro de Neemias, quando ele ora e como Neemias volta-se para o Senhor, como ele volta-se para a pessoa de Deus na sua oração. Nós vimos uma oração linda de arrependimento, uma oração de restauração da nação de Israel em Neemias capítulo 9, e ali nós aprendemos como achegar-se diante do Senhor, intercedendo, voltando-se para a pessoa de Deus. Então, quando você intercede, você deve voltar-se para a pessoa de Deus. Não ficar olhando o problema, mas olhando o teu Deus, que é maior do que qualquer problema ou dificuldade. E o teu Deus que vai te dar direção sobre aquelas situações enquanto você está orando. Às vezes em desafios que nós mesmos estamos enfrentando como intercessores. Mas nós precisamos entender que se nós nos voltarmos para Deus e os nossos olhos estiverem no Senhor, então nós teremos condições de orar pautados não na nossa pessoa, mas pautados no poder, na misericórdia, na bondade, na onipotência, na onisciência, na justiça, na santidade do nosso Deus. Interceda também, o quarto princípio que nós aprendemos, olhando o que Deus já fez. Lamentações, aí nós tivemos um estudo do livro de Lamentações, comentamos sobre a situação que Jeremias estava passando e como ele tira os olhos daquela situação toda tão difícil e ele fala: eu quero me voltar
Eu quero voltar os meus olhos para Deus, aquele sim que pode me dar esperança. E ele olha para o Senhor, ele não olha para as circunstâncias. E nós precisamos olhar o que Deus já fez. E isso nos inspira, a obra do nosso Deus, as maravilhas do Senhor, os milagres de Deus na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. E ali, à medida que nós nos voltamos para Deus, o nosso coração se enche de fé. E então nós podemos clamar e nós podemos voltar a orar, a interceder, a guerrear pelas causas do reino de Deus, firmados na fidelidade do nosso Deus, naquilo que Ele já fez nas nossas vidas, na nossa igreja, na nossa família, na nossa nação, voltando e vendo as grandes obras de Deus nas Escrituras, vendo as maravilhas do nosso Deus, e assim nosso coração se encherá de fé para a intercessão. Outro ponto importante, nós trabalhamos também sobre interceder firmado na palavra, que você deve firmar-se na palavra de Deus quando você ora, porque o Senhor diz, a minha palavra não voltará vazia, ela não voltará vazia. Deus é fiel com a sua palavra, Deus cumpre a sua palavra e nós precisamos nos firmar. A palavra, como eu acabei de mencionar, né? O texto diz assim, a palavra que sair da minha boca, Deus diz, ela não voltará para mim vazia. Ela fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Então aí nós temos a associação da oração com a palavra. Quando nós oramos, precisamos orar firmados nessa palavra maravilhosa, a palavra de Deus. O que diz a palavra de Deus sobre o assunto? Quais são as promessas de Deus acerca disso? Quais são as orientações de Deus? O que o Senhor já tem orientado? O que o Senhor já tem dito? Então, essa palavra é a minha base para a oração. É nessa palavra que eu preciso estar firmado quando eu me coloco na intercessão. Então, muitas vezes, durante a oração intercessória, eu vou abrir as Escrituras e eu vou ler as promessas de Deus. Muitas vezes eu vou citar, porque a promessa já está no meu coração, já está memorizado o texto, mas outras vezes eu estarei lendo o texto. Enquanto leio o texto, eu estarei orando aquele texto da Escritura, lendo e orando a própria Escritura, achegando-me a Deus a partir da palavra do próprio Deus, o que Ele mencionou, o que Ele declarou. Então eu devo orar firmado na palavra. A fonte da oração intercessória é a própria palavra de Deus. E ela não voltará vazia, como diz o Senhor aqui em Isaías 55:11. Essa associação de palavra e oração vai produzir a intercessão vitoriosa. É quando oramos a palavra que estamos orando em linha com o céu, disse Valnice Milhones. Orar em linha com o céu é orar a partir da própria palavra do Senhor. Nós também aprendemos que devemos interceder no poder do nome de Jesus. Sempre, toda oração, o próprio Senhor Jesus nos ensinou que devemos orar no seu nome. Então, quando você se achega ao Senhor, você não está firmado em você. Você não está pleiteando por você, mas você está no nome dEle. É no nome de Jesus, como um guerreiro do Senhor Jesus, como um soldado do Senhor Jesus, é que você está se achegando a Deus, é que você está guerreando aquelas guerras também contra o inimigo, por meio da oração intercessória, para vencer, para conquistar territórios, para avançar no reino de Deus, para que respostas sejam dadas. Você vai lutar no nome de Jesus. Ele é o teu general, Ele é o teu Senhor, Ele é o teu Salvador. Ele é o Filho poderoso de Deus. Só no nome dEle. As nossas orações são autenticadas sim, no nome de Jesus. É segundo a vontade dEle e é no nome dEle que nós oramos. Senhor Jesus nos ensinou a orar no seu nome e nós devemos fazer assim, ligados a Ele, permanecendo nele. João 15,16, um texto lindo da palavra de Deus que nos fala sobre a importância de nós orarmos, né, no nome de Jesus. Eu quero ler com você capítulo 15, versículo 16,
o texto que o próprio Senhor Jesus disse, quando Ele falou sobre a videira e os ramos. Ele falou: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Então aqui nós temos a importância do permanecer nele, da permanência em Cristo, para que então possamos usar o seu nome, ligados nele. Então ele diz: agora sim, permanecendo nele, vocês vão pedir ao Pai no meu nome e o Pai vai conceder a vocês o que vocês pedirem a ele. Nós aprendemos sobre a importância do poder da confissão de pecados. E aí nós estudamos sobre Daniel, também lá no capítulo 9 de Daniel, e aprendemos sobre como é importante confessarmos os nossos pecados. Daniel capítulo 9, o texto no nosso encontro 13, inicia com o versículo 18. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a sua face, fiados em nossas justiças, diz Daniel, mas em tuas muitas misericórdias. Então aqui nós temos uma oração intercessória maravilhosa, onde nós vemos o poder da confissão de pecados, quando Daniel diz: pecamos, Senhor, procedemos impiamente, fomos rebeldes, nos afastamos de Ti, mas o Senhor que guarda a aliança, guarda a misericórdia para com aqueles que Te amam. Vem, Senhor, ouve, perdoa, Senhor, e atende-nos e age sem tardar. Então nós temos aqui uma oração intercessória maravilhosa que nos ensina sobre o poder da confissão dos pecados. Que nós precisamos nos achegar a Deus sempre confessando os nossos pecados, sempre pedindo perdão pelos nossos pecados diante de Deus, que é importantíssimo para o intercessor, uma base importante, né? Que é o poder da confissão de pecados, que você deve sempre achegar-se a Deus como esse representante diante de Deus, colocando causas, situações, pessoas, famílias, e pedir perdão, confessar pecados. Este é um elemento importante, fundamental também da oração intercessória, a confissão de pecados. E o último que nós vimos, no nosso 14º encontro, foi sobre o louvor, para fecharmos uma base importante, o louvor na intercessão. O louvor é arma de guerra, uma arma poderosa, porque concentra todo o nosso ser em Deus, não em nós mesmos, não que podemos, mas no nosso Deus que pode todas as coisas. No louvor nós damos toda a honra ao Senhor, porque Ele merece sim toda a honra. No louvor nós damos espaço para as suas manifestações, para as suas grandes operações. O louvor nos dá uma consciência da pessoa de Deus. O louvor chama a presença de Deus enquanto nós estamos orando. O louvor chama a intervenção de Deus sobre aquela situação pela qual nós estamos orando. E o louvor aumenta a nossa própria fé. Com isso, nós vimos bases muito importantes que nós precisamos, na nossa oração intercessória, aplicar constantemente. Eu espero que você já esteja aplicando esses princípios com esse repasse que nós fizemos hoje. Eu gostaria que você também avaliasse como está a sua caminhada de oração intercessória. E se você está esquecendo de algum desses pontos, que você comece nessa semana a praticá-los novamente, porque a sua oração intercessória se aprofundará ainda mais. Isso para a glória e para a honra do nome do Senhor. Eu quero orar por você agora, pedindo vitória sobre a sua vida de oração, para que você esteja firme nessa posição que o Senhor tem te colocado como intercessor. Pai, eu te agradeço pelos meus irmãos, minhas irmãs, que têm nos acompanhado no Momento Amai e têm sido esses intercessores abençoados, que têm lutado, que têm guerreado as tuas guerras na oração intercessória. Eu quero louvar o seu nome pela vida deles e pedir que o Senhor os abençoe grandemente,
poderosamente, que em nome de Jesus, aleluia, eles sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, que eles apliquem, Senhor, essas bases importantes da oração intercessória na sua vida de oração. Que o Senhor abençoe a caminhada deles como intercessores, aleluia. Que o Senhor abençoe intercessores na igreja local, intercessores por nações, intercessores pelos povos, intercessores por famílias, intercessores por suas cidades. Senhor, sejam eles abençoadores de vidas na oração intercessória. Usa-os grandemente como intercessores, Senhor, para a glória e para a honra do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe grandemente. Uma semana cheia da graça do Senhor. Uma semana firmado na oração intercessória, praticando a oração intercessória.